Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje terça-feira, mais um dia que a misericórdia e a graça de Deus faz presente em nossa vida. Hoje eu gostaria de compartilhar mais um devocional com vocês e a palavra de hoje é: a quem você tem dado ouvidos? As vozes a quem você dá ouvidos podem ditar o seu futuro, o seu destino, a intensidade da sua fé ou do seu medo. A Bíblia relata: ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. 1 Samuel 17:11. Essa passagem, de 1 Samuel 17, ela narra a história de Davi, que naquela época o povo de Israel estava em guerra com os filisteus. E com que eles ficaram atônitos, apavorados, assustados? Com Golias. Golias era considerado um gigante, pois a altura dele era muito desproporcional. Narra na Bíblia também que a altura dele era equivalente a 6 côvados e um palmo, e além dessa altura, ele tinha uma couraça, com escamas de bronze, que o peso da couraça era equivalente a 5 mil ciclos. Ele tinha uma caneleira de bronze, tinha um dardo nas costas, também de bronze, e tinha uma lança, que era uma ponta de ferro, que o peso dela era 6 ciclos. E além da altura da armadura, ainda ia um escudeiro à frente dele, Aí, o pessoal, é de se assustar mesmo. Aí conta, que o rei Saul, ele tinha levado os 3 irmãos de Davi, Os nomes deles eram Eliabe, Abinadab e Samá. Eles foram levados, pois eram os 3 mais velhos, eles foram levados para a guerra. Então Jessé decide enviar Davi para saber notícias, Aí Jessé prepara grãos torrados e 10 pães e fala para Davi: olha, você leva isso para os seus irmãos, e eu preciso ter notícia deles. E também leva esses 10 queijos para o comandante, e me traga uma garantia de que eles estão bem. Aí, assim como seu pai tinha explicado, Davi se dirigiu, até onde o exército estava. Chegando lá, já estavam na linha, montando a linha de frente. Foi quando Davi largou, as coisas e começou a perguntar o que estava acontecendo. Aí o pessoal começou a explicar para ele. E foi aonde ele ouviu, Golias gritando: escolha um homem, eu o envio a mim. Se ele lutar e me vencer, seremos escravos de vocês. Contudo, se eu o vencer, eu o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Imagina, o Davi, falar: poxa, Israel é o exército de Deus, como que vocês aceitam isso, Então foi onde Davi foi, ouviram, Davi conversando com o pessoal e levaram ele até o rei. Aí foi onde Davi falou para o rei que iria enfrentar esse gigante. Aí o rei Saul, coloca a armadura dele em Davi, aí fica, porque Davi era muito, muito novo, era magrinho, era ruivinho, bem magrinho, novo, bem franzino. Aí a armadura não serviu. Foi onde Davi decide não ir para a guerra, com a armadura. Ele apenas pega uma funda e 5 pedras num riacho. Aí Davi explica ainda, fala para o rei: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. E o final todo mundo já sabe, Davi derrota Golias com uma pedra no centro da testa. E ao cair, Davi arranca a cabeça do gigante. E o que eu queria compartilhar com vocês é que, cara, hoje em dia a gente liga a TV, ou no meio da gente mesmo, celular, é só notícia ruim, é só guerra, doença,
briga, dinheiro. Hoje em dia são muitas, né? As dificuldades, as tragédias, né? E poucos ouvem a voz de Deus e confia que Deus, por mais que esteja esse caos, Deus ainda está no controle. O que você precisa, sabe, é ouvir a voz dele, é confiar que ele tá com as mãos ali pronto para fazer algo na sua vida, sabe? Então, a minha dica de hoje, a minha palavra para você hoje é que, cara, independente da luta que você esteja passando, saiba que tem um Deus com você, saiba que tem um Deus lutando com você, sabe? O que você precisa é sempre entender e buscar essa intimidade com Deus, ler a Bíblia, sabe? Estar atento ao que Ele está falando, tire um tempo, sabe? Para um tempo com que você possa ter uma intimidade com Ele, sabe? Busque ajuda a quem você sabe que pode te ajudar, sabe? Que possa passar algo de Deus para você, que pode te aconselhar, né? Segundo o que Deus manda. E, cara, que você possa refletir, sabe? Para quem você tem dado ouvido? Se é para essas dificuldades, se é para Deus, que nesse dia você pode fazer como Davi, sabe? Que o Senhor que me livrou de tantos esses problemas, de tantos medos, de tantas lutas, de tantas dificuldades, né? De tanto caos, Ele vai me livrar desse problema também. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe essa casa e muito obrigado.